filho, amigo, dirigente, companheiro, queridas irmãs, queridos irmãos, este ano, pela vez primeira, aqui estou, honrado, feliz e agradecido a todos por tudo, sempre. Este ano completo 31 anos de um casamento feliz com Andradina, com esta comunidade, com esta comarca, com esta casa espírita que muito amo. Nosso tema de hoje: carregar a sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Chegaremos na proposta do tema do capítulo 24. Mas eu gostaria de iniciar as nossas reflexões lembrando 3 verbos de fácil conjugação. E eu me permito conjugá-los agora, no presente do indicativo. Você pode acompanhar mentalmente. Eu sofro, tu sofres, ele ou ela sofre. Nós sofremos, vós sofreis, eles, elas sofrem. Não há exceção para esta regra. Independentemente da idade, da condição social, econômica, cultural, moral, espiritual, todos sofremos. O outro verbo, primo irmão do que eu acabei de conjugar, é este. Eu choro, tu choras, e o verbo segue. Nós choramos. Também não há exceção. Quem de nós nunca chorou, não está chorando no momento atual da sua vida, ou não chorará depois? Todos nós. O outro verbo, para o qual também não há exceção. Eu me alegro, tu te alegras, ele se alegra. Nós nos alegramos, vós vos alegrais, eles, elas se alegram. Quem de nós nunca teve ou está tendo momentos alegres, felizes, contentes,
de conquistas, de realizações. Creio que todos concordamos, não há exceção também. Portanto, na terra não há quem somente sofra e chore, como também não há criatura alguma que somente se alegre. Direi, é impossível passar pela vida na terra sem sofrer, chorar, experimentar decepções e outros sentimentos. Mas estamos nós chorando por quais motivos? Estamos sofrendo por quais motivos? Os motivos que nos levam ao sofrimento e ao pranto merecem o nosso desgaste? Merecem a nossa tristeza prolongada? Merecem a nossa depressão? Merecem a nossa desesperação? Vale a pena sofrer pelo que estamos sofrendo? Vale a pena chorar por aquilo que eventualmente estejamos chorando? E estas mesmas perguntas cabem no capítulo da alegria. Estamos alegres por quais motivos? Vale a pena esta alegria? É uma alegria fundamentada no dever, no cumprimento das nossas obrigações? Há presidiários que gargalham, enlouquecidos. Com todo respeito, há enfermos psiquiátricos que gargalham, loucos que gargalham. E com Emmanuel direi, há aflições que geram depois tranquilidade. E há estados de tranquilidade que logo depois gerarão aflição. Imaginemo-nos em uma bifurcação. Estamos indo por um caminho e, num determinado ponto deste caminho, depara-se-nos duas furcações, duas opções. Um caminho, já em seu começo, florido, largo, atraente. O outro, já na sua entrada, em seu começo, melancólico, inóspito, estéril.
qual caminho escolheremos? Isto nós encontramos no livro Boa Nova, de Irmão X e Chico Xavier. E os discípulos, o Cristo apresenta estas alternativas aos discípulos. E alguns discípulos, precipitadamente, imaturos, ansiosos, insensatos, respondem rapidamente: escolheremos o caminho florido, largo, atraente. Pedro, já algo envelhecido, algo amadurecido, experiente, diz: para escolhermos o caminho, precisamos saber antes onde cada um destes caminhos nos levará. A princípio, pode-se nos afigurar um caminho atraente, brilhante, mas o que nos aguarda depois? A princípio, contrariamente, poderá ser um caminho nada atraente, estéril, inóspito, mas pode levar-nos a regiões promissoras, venturosas, felizes. Dizendo isto tudo de uma outra forma, existem tristezas inúteis e existem tristezas úteis. Como existem alegrias inúteis e alegrias úteis. Concordamos em que todos sofremos. O orgulhoso sofre. O humilde também sofre. Porque a humildade não nos poupa de certas dores. Mas qual será a colheita do orgulhoso que sofre, em razão mesmo do seu orgulho? Que recompensa ele terá? O que o aguarda no porvir? Qual será a recompensa daquele que sofre com humildade, reconhecendo a própria fragilidade, reconhecendo a própria pequenez, percebendo que em tudo depende de Deus, depende do Cristo, depende da espiritualidade. Aqueles que se satisfazem com os pensamentos negativos, com o lixo mental, com a sucata emocional, sofre em decorrência deste lixo acumulado, pessimismo, revolta, desesperação e outros estados equivalentes, ele sofre. Aquele que se empenha
por alijar, por eliminar de si algo desta sujidade emocional, inquietante, afligente, também sofre. Mas quem sofre melhor? Quem sofre por uma causa mais justa? Aquele que se permite chafurdar no lodo do pessimismo, da sujidade mental e espiritual, ou daquele em que pese as dificuldades tremendas, algo faz para libertar-se, um pouco que seja, deste lixo que o inquieta. Os coléricos sofrem, os raivosos sofrem, as pessoas hostis, mal-humoradas sofrem. As pessoas calmas, serenas, ou que estão no esforço de se tornarem um pouco mais calmas, também sofrem. Que recompensa terá aquele que se compraz na cólera, na raiva, no mau humor, na hostilidade reprimida? E qual será a recompensa daquele que se empenha por ser um pouco manso, um pouco mais calmo? E nós, queridos, ficaríamos aqui horas apresentando os pensamentos que formam pares contrários. Quem odeia, sofre. Quem ama, sofre. O magoado sofre. Aquele que se empenha por perdoar, desculpar, sofre também. O egoísta sofre. O que pratica a caridade sofre também. Seja esta abordagem singela, mas pragmática, que está relacionada ao cotidiano das nossas vidas, uma reflexão para as nossas vidas. Estou sofrendo, afirmo, mas qual a causa? Vale a pena? E no capítulo 24, em todo ele, nós vamos encontrar um apelo do Mestre, nosso Senhor Jesus, para que escolhamos sofrer com Ele, para Ele, por Ele. Todo o capítulo 24 é um apelo, um convite, um chamado para que ascendamos, nos elevemos acima do ramerrão da vida material, do cotidiano das nossas vidas, considerando que todos sofremos. Jesus, nesta noite, vem nos dizer, considerando que você vai mesmo sofrer, considerando que é inevitável o sofrimento, então sofra por uma causa nobre, sofra
por uma causa justa, sofra por uma causa boa, sofra pelo Evangelho, sofra por mim, sofra comigo, soframos juntos pela causa da humanidade. Nesta noite o Evangelho está nos convidando para que soframos por amor, disputando a honra de fazermos o bem, que soframos pelo empenho em compreender, em tolerar, em amar, em suportar. Porque grande, imensa, incomensurável, sem medida, será a alegria, o prêmio, o galardão de quem se dispuser a chorar, a sofrer pela causa do Cristo. Terá a gratidão do Mestre, terá o amor do Mestre, terá a simpatia do Mestre, terá o amparo do Mestre, terá a assistência do Mestre, terá a mão do Mestre a ampará-lo, soerguê-lo, guiá-lo. É o que temos nos números 17 a 19, que peço permissão agora para ler. Olha o que ele diz, Jesus. Benditosos, bem felizes, bem realizados, bem abençoados sereis, quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem, que é Ele mesmo. Rejubilai, rejubilai, alegre-se outra vez, alegre-se ao infinito, não se alegre uma vez só, alegre-se muitas, quantas, todas quantas você desejar e puder, porque você merece. Quem se entrega à causa do Cristo não merece ser mais ou menos feliz. Não merece ser feliz de vez em quando, ora sim, ora não. Rejubilai-vos, trijubilai-vos, quadrijubilai-vos, pentajubilai-vos, sexte rejubilai-vos, septe, octo, nono, deca, jubilai-vos. Ao infinito, rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Meus amores, sofrer pela causa do Cristo, sofrer pela causa do Evangelho, sofrer pela causa do bem, seja na intimidade doméstica,
no ambiente de trabalho, na via pública, seja onde seja, equivale a sofrermos como Abraão sofreu, como Isaque sofreu, como Jacó sofreu. Sofrer hoje pela causa do Evangelho é sofrer como Moisés, como Josué, como todos os profetas. É sofrer como Isabel e Zacarias sofreram, é sofrer como João Batista sofreu, é sofrer como José e Maria, é sofrer como Pedro, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Natanael, Judas e tantos outros. Olha o que o Evangelho nesta noite nos está propondo. A honra, a bênção, e estou me contendo para não dizer o privilégio, porque não é privilégio, porque é acessível a todos, sofrer como os pais, como os heróis, como os mártires primitivos sofreram. A história registra mais ou menos 1 milhão de cristãos deram a vida pela causa do Evangelho, derramaram lágrimas, suores, sangue. Estamos hoje nesta casa celebrando o Evangelho, graças aos que nos precederam, aos que vieram antes de nós, ensementando o caminho, cimentando o caminho também, aplanando os caminhos para que hoje estivéssemos aqui, entrando na posse desta mensagem cósmica, libertadora, estruturadora, pacificadora. Nós somos herdeiros dos heróis, conhecidos ou anônimos, que prepararam a semeadura para que nós possamos hoje, outra vez, renovar o propósito, o compromisso com o Evangelho, estabelecendo como metas para nós não mais sofrer em razão da mágoa. Sofreremos no empenho de perdoar. Não sofreremos mais pela impaciência. Vamos sofrer em homenagem à paciência, quem sabe calar um pouco que seja. Vamos sofrer pela causa da luz. Vamos sofrer pela felicidade das pessoas. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie
a si mesmo. Dentro do que nos propusemos hoje, renuncie a si mesmo, renuncie às tristezas inúteis, renuncie às alegrias vãs. Tome a sua cruz, aceitemos a dor que é nossa, aceitemos as dificuldades que são nossas pelo Cristo, pelo Evangelho. Eu poderia revidar, mas em homenagem a Jesus, que não revidou, eu não vou revidar. Eu poderia odiar tal pessoa, mas em homenagem a Jesus, ao Evangelho, que não odiou, eu abro mão de também odiar. Vou ficar sofrido, um pouco triste, mas uma tristeza sadia, saudável, porque a minha tristeza não está gerando tristeza em ninguém. Eu estou um tanto aborrecido por conta do tratamento inadequado que recebi, mas esse aborrecimento logo passa, eu ficarei bem, porque ficarei em paz, por não ter devolvido mal com mal. Tome a sua cruz e siga-me, porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. É o díptico, ganhar e perder. Às vezes supomos estar ganhando, quando em verdade estamos perdendo. E de outras vezes, pode-se nos afigurar que estamos perdendo, mas estamos ganhando. Perdemos no primeiro momento, mas ganhamos para sempre. Perdas temporárias, levando-nos a ganhos perenes, imortais. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo? E diremos aqui, de que serviria a uma pessoa ganhar uma discussão, ganhar uma pendência judicial, ganhar uma briga, impor o silêncio forçado ao outro e perder-se a si mesmo? O cristão, pois, é chamado a perder na visão imediatista do mundo e ganhar na visão mediata da imortalidade da alma. Eu perco agora para ganhar e conservar para sempre o bem que me está reservado. Que o Senhor a todos sempre nos abençoe.